Eu vou começar aqui uma nova fase, entre aspas, no meu canal, em que eu vou começar a falar mais sobre traumas, sobre a criança interior ferida e sobre como, curar essas feridas que nós recebemos na infância, no relacionamento que nós temos com os nossos familiares, sabe? Ou na adolescência, na escola. Então vai ser uma etapa que eu quero trazer alguns autores, como por exemplo o Peter Levine, o Bessel van der Kolk, do Gabor Maté, da Alice Miller, do John Bradshaw. Então vários desses psicólogos, autores, pesquisadores que falam sobre o impacto que o trauma tem nas nossas vidas e sobre como que ele é a fonte da maior parte dos problemas que nós temos enquanto adultos, sobre as diferentes formas, de como tratar esse trauma, como processá-lo, como dissolvê-lo, como botá-lo para fora, essa energia traumática que fica no nosso corpo, que o nosso corpo acaba contendo. E o primeiro desses autores, que na verdade ele é um psicólogo, e ele tratou justamente sobre o problema, da criança interior ferida, e sobre as dinâmicas familiares disfuncionais que muitos de nós, acabamos passando, convivendo. Então, famílias que são disfuncionais, é aí basicamente que começa o processo de criação do falso eu, da fachada, da performance, do personagem, que é uma adaptação, de quem nós somos, não é o nosso eu verdadeiro, nós nos adaptamos para sobreviver àquele ambiente disfuncional, basicamente. E até que você comece a ganhar consciência de qual foi esse papel que você adotou, como que foi a dinâmica mais ou menos familiar que você viveu, como que você, se você recebeu amor, atenção, quais sentimentos eram permitidos naquela família, como era o relacionamento que seus pais tinham entre si, como que era o relacionamento entre eles, como que era o relacionamento entre você e seus pais. Então essas são coisas muito importantes para a gente saber, para o nosso autoconhecimento. Começar a ganhar consciência disso é fundamental para que a gente comece a nos libertar de certos padrões. Então o primeiro desses autores que eu quero comentar aqui, eu recomendo muito que você assista esse vídeo até o final, porque é um resumo de uma série do John Bradshaw, que é esse o autor que eu vou falar aqui, que ele fez uma série sobre a crise na família. Tá no YouTube essa série, infelizmente não tem tradução, só tem em inglês mesmo, que basicamente ele comenta sobre a crise na família e como que nós perdemos contato com o nosso verdadeiro eu, sabe? Sobre como identificar dinâmicas disfuncionais na família, sobre como nos libertar disso, sabe? Como entrar em contato com o nosso verdadeiro eu. Então são assuntos bem importantes e eu vou resumir todos esses 10 episódios aqui com o máximo de informação que eu conseguir, as informações mais importantes. Então assiste esse vídeo até o final e não deixe de compartilhá-lo com outras pessoas, porque deu um trabalhinho para fazer isso e para que outras pessoas também possam ganhar conhecimento sobre o impacto que a infância delas continua exercendo na sua vida adulta. Porque nós temos essa tendência de achar, eu sou adulta, passado está no passado, eu já superei tudo aquilo, mas eu tenho certeza que a sua criança interior, que foi ferida, que foi magoada muitas das vezes, que não teve aquelas necessidades básicas atendidas, ainda continua machucada dentro de você. E você continua nesse espírito de negação, não querendo olhar para essas coisas, sabe? Porém, tudo aquilo que você evita persiste, Tudo aquilo que você não quer olhar somente continua piorando. E até que a gente comece a ganhar consciência dessas coisas, é só aí que a gente pode começar a se libertar delas. E o que o John Bradshaw ele começa falando sobre um dos principais motivos da crise da instituição familiar que nós vivemos, na crise da família. Ele fala que a crise da família é na verdade uma crise da verdade sobre quem nós somos. E que o problema fundamental do ser humano, que acaba gerando essa crise familiar, é o fato das pessoas estarem desconectadas com o seu verdadeiro eu, que nós estamos operando numa fachada, num personagem. Depressão é a perda do eu autêntico. Depressão tem a ver com perda, tristeza. Por que ela está em alta? Pois todos perderam a si mesmos. Inclusive eu quero falar aqui um trecho do que Alice Miller, que é uma outra autora que eu quero trazer mais aqui no canal. Esse livro aqui é sensacional, O Drama da Criança Bem Dotada, como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos filhos. E essa autora, Alice Miller, que é uma psicóloga também, o John Bradshaw também se inspira nela, cita ela em algumas vezes desse documentário, e no outro que ele também fez. E olha o que ela fala a respeito da depressão, O que é diagnosticado como depressão e vivenciado como vazio, falta de sentido da vida, medo do empobrecimento e solidão, constantemente se revela para mim como perda de si mesmo, mais precisamente estranhamento de si mesmo, cujo início está sempre na infância. E ele cita um termo, nesse documentário, inclusive, que Alice Miller esclarece bem nos seus livros, que é um termo que ela mesma criou,
que é o tipo de pedagogia que os pais estão acostumados a utilizar na criação dos filhos, como que geralmente eles educam os seus filhos. E o modo geralmente como nós estamos acostumados, né, a educar os nossos filhos, né, é uma maneira abusiva, até nos dias de hoje. Muito do que nós consideramos normal, tipo, esse é o jeito certo de eu criar meus filhos, eu vejo o que a mídia fala sobre como que eu devo criar os meus filhos, como que eu vejo por aí os outros pais tratando, e eu vou fazer uma coisa meio misturada, meio parecida, eu vou tratar do jeito que meus pais me trataram, sabe? Mas muito dessas formas são abusivas e acabam corrompendo, danificando a dignidade da criança. Então é muito duro reconhecer, mas muitos de nós fomos criados em um ambiente familiar e com pais que são imaturos emocionalmente. Pais que não sabiam nada sobre autocontrole, autodomínio emocional, sabe? Então é difícil reconhecer isso, mas é um passo essencial na nossa jornada de cura, perceber que muitas das vezes nossos pais, eles eram pessoas imaturas emocionalmente. Que eles tinham eles tinham uma criança interior ferida também, que eram pessoas carentes, que muitas das vezes, de formas indiretas, sutis assim, acabaram utilizando os filhos, usando, né, os filhos para preencherem suas próprias necessidades. E muitas das vezes negligenciaram, não conseguiram atender às necessidades emocionais, de conexão, de intimidade emocional, que é fundamental, crucial para o desenvolvimento saudável, completo da criança, sabe? E que mais importante ainda do que ter as suas necessidades físicas, né, atendidas, por exemplo, você tem um lugar para morar, sabe, ter comida na sua mesa, e isso ainda muitas das vezes ainda carece, né, para muitos de nós, infelizmente, mas é a realidade, é o que é, sabe? Mas muito mais importante, mesmo que você não tenha essas condições físicas, né, mas materiais que são muito importantes, um dos elementos mais importantes, mais cruciais no desenvolvimento da criança é você ter essa intimidade emocional com ela, essa conexão emocional. Por isso que o John Bradshaw, ele fala, né, que a crise na família é uma crise da verdade. Que é basicamente, se o pai, o guardião, ele não é completo em si mesmo, se ele não tem esse autoconhecimento e ele ainda vive preso a um personagem, a uma fachada, tem uma criança interior ferida, essa carência, essa falta que ele sente internamente vai ser transmitida e repassada para a criança. Então, basicamente, né, nós herdamos dos nossos pais as feridas emocionais que eles não resolveram. Então, por isso que ele fala, né, a crise na família é uma crise da verdade, é uma crise dos seus verdadeiros sentimentos, né? Porque olha que interessante que ele acaba falando, e muitos desses autores também falam, né, que dependendo do ambiente que você foi criado, pelo fato de você ter vivido num ambiente que era muito imaturo emocionalmente, que não tinha nenhuma consciência emocional, você foi obrigado a suprimir e reprimir muitas das suas emoções como forma de sobrevivência. Para você sobreviver àquele ambiente, muitas das vezes certas emoções não eram permitidas, né, pelo tirano opressor, a tirana opressor, o agente estressante, né, que dominava todo o sistema familiar. Então esse é um dos primeiros temas chaves que ele fala, que a família, toda a família, ela é um sistema interconectado, de partes interdependentes, e que toda parte afeta uma outra parte. Então, já percebeu, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem vamos pegar um exemplo bem fácil, um alcoólatra, uma pessoa que tem um problema de alcoolismo na família, essa parte irá afetar todos os membros da família. Não é uma coisa que o problema não é só dela, ela acaba afetando todo o sistema familiar, porque tudo é interconectado. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela é viciada em raiva, ela é viciada em explosões, sabe, de fúria, de ódio, sabe, que ela quer controlar todo mundo, basicamente. Todo o sistema familiar vai ficar doente. Porque nenhuma das pessoas, pelo fato de ela ser esse agente estressante, que coloca ansiedade a todos os demais, basicamente, que tem um comportamento imprevisível, que não dá para prever, todas as pessoas elas não vão conseguir ter e desenvolver a sua própria realidade, porque elas sempre vão estar em reação a esse agente estressante. Então, se alguém do sistema familiar é disfuncional, todos são disfuncionais, todo o sistema é afetado negativamente. Ninguém consegue ser quem verdadeiramente é em uma família disfuncional, pois todos precisam se adaptar ao agente estressante, ao que é visto como uma ameaça, né? Aqui eu quero começar a falar algumas das características que ele fala, né, sobre, mas qual que é a diferença entre uma família disfuncional e uma família funcional? E, é muito fácil eu estar falando aqui essas informações, dando esse ideal de perfeição de como que é uma família perfeita,
Mas isso não é difícil, né? Na realidade, nós somos seres humanos, é difícil a gente conseguir ser o pai, né? A pessoa perfeita que nunca vai cometer nenhum erro. Mas aqui é só para você começar a ganhar uma conscientização sobre quais são os comportamentos tóxicos que fazem uma família ser muito disfuncional e quais são alguns tipos de comportamentos saudáveis. A regra número 1 das famílias disfuncionais é a regra basicamente: não fale, não sinta, não se aproxime, né, sem intimidade emocional, não tenha diversão, apenas obedeça e se conforme. Então é aquele tipo de parentação que é muito autoritária, rígida, que ninguém pode expressar suas ideias, que ninguém pode expressar suas emoções, que basicamente você não pode ser um indivíduo, você não pode se individualizar, você tem que sempre se conformar à família, sabe? Então isso é uma coisa que ele fala, né? Que na verdade a família deveria existir para o indivíduo e não o indivíduo existir para a família. Em famílias disfuncionais você não consegue ter a sua própria realidade e se individualizar. É ter a sua própria realidade, ter uma vida única como um ser único. Você fica enredado com aquela dinâmica familiar disfuncional. Você fica tem um termo muito interessante que o John Bradshaw ele usa, né? Que é uma massa de ego indiferenciada. Então é esse enredamento, é como se a família toda fosse codependente e nenhum conseguiu se individualizar e ter sua própria realidade. Todos estão mesclados e fundidos um no outro e tem essa massa de ego não diferenciada. E isso é uma coisa que não é nem um pouco saudável, porque basicamente nessa família enredada ninguém se conhece verdadeiramente. Então eu vou retomar essas características mais uma vez, porque elas são a base das qualidades que formam, né, que constituem uma família disfuncional. É basicamente: não fale, não sinta, não se aproxima, não tenha diversão, não tenha espontaneidade, sabe? Não brinque, apenas obedeça e se conforme. E fique quieto no seu canto. É basicamente é esse o clima, assim, um clima de frieza, de apenas disciplina, sabe? Obediência, em que aí a criança ela não tem a chance nenhuma de fazer o seu ser florescer. Não tem nenhuma preocupação com o ser da criança, com o florescimento dela. A disciplina, a obediência rígida só faz com que ela fique presa a um papel falso, que é inautêntico. E essa é a forma como que nós criamos muitas das vezes os nossos filhos, né? Nós não damos importância à conexão com esse ser, em querer conhecê-lo, sabe, em entender as suas dores, suas dificuldades, em estar ali para ele. Nós só focamos, faça isso, obediência, conformidade, sabe? Basicamente isso. Uma outra característica de uma família disfuncional é a negação. Então essa secretividade, em que ninguém pode falar o que está percebendo de errado na família. Que é aquela família que tem vários segredinhos sujos, que ninguém pode comentar, ninguém pode trazer à tona para a discussão, sabe? Uma das qualidades características de uma família funcional, né, saudável, é justamente a questão da honestidade, de você ter esse espaço, você ter essa permissão de falar o que você percebe, o que você vê, das pessoas discutirem abertamente sobre algum dos problemas, dificuldades que elas percebem na família, em algum relacionamento, e todos estarem dispostos, né, a cooperar para superar, para resolver esse problema. Não ficar com segredinhos sujos, ninguém pode falar o que percebe, escondendo coisas, sabe? Que isso é uma coisa totalmente não saudável, coisa prejudicial demais para a família, para todo mundo. Uma outra característica de uma família disfuncional é o excesso de controle, em que uma única pessoa tenta controlar todos os outros membros e todos precisam pisar em ovos, né, perto dessa pessoa. Então é quando o poder ele é totalmente desbalançado, ele é excessivo em uma única pessoa só. E ela que dita basicamente o tom emocional da família, o que é permitido falar ou não, sabe, quais são as regras, enfim. E essa pessoa controladora, dominadora, ela é um agente estressante que cria estresse para todos os membros da família, em que nenhuma pessoa consegue ter a sua própria realidade e se desenvolver, sabe? Uma outra característica de uma família disfuncional é quando a mãe, o pai, não tem um bom relacionamento consigo mesmo primeiramente. Porque qual que é a consequência de você não ter desenvolvido um bom relacionamento consigo mesmo? Você vira um codependente. Você busca, né, esse preenchimento, esse valor, essa completude numa outra pessoa. Então você tenta preencher o seu vazio existencial com base em uma outra pessoa. Só que o que acontece quando essas duas pessoas são incompletas? Elas tentam buscar, né, a inteireza na outra pessoa, que também é incompleta. Aí que acontece grande parte dos problemas, os conflitos, as discussões, sabe?
a manipulação, a chantagem emocional, começa a acontecer todo tipo de baixeza, sabe, de mesquinharia. Porque um tá tentando conseguir alguma coisa do outro para se completar, pois eles não encontraram esse autopreenchimento, sabe? Que vem do autoconhecimento, que nada mais pode dar isso além do autoconhecimento. E isso é justamente o oposto do que ocorre numa família que é saudável e funcional, que é quando os pais, né, eles possuem um bom relacionamento consigo mesmos. Ou seja, eles têm esse preenchimento interno e não ficam tentando, através de chantagens, manipulações, tirar alguma coisa do outro. Eles têm o seu próprio senso de valor interno, eles têm esse autoconhecimento. E aí, a partir daí, se constrói um relacionamento funcional que vai servir de espelho para tudo na vida do filho também. Que o filho vai olhar para o relacionamento dos pais, vai ter esse exemplo, sabe? Porque as crianças, eles aprendem com exemplo, não só com palavras. Palavras são o mínimo, assim, é a superfície. Eles olham para o comportamento que está sendo exibido, que os pais estão transmitindo. E se o pai e a mãe têm um relacionamento saudável, o filho naturalmente incorporará o que é ter um relacionamento saudável, de respeito, de dignidade, assim, em que ambas as pessoas colaboram para a construção de relacionamento. Uma outra característica de famílias disfuncionais é a supressão, repressão de sentimentos. Então as pessoas, elas não podem demonstrar seus sentimentos, é proibido naquele lar que você foi criado de você expressar tristeza ou raiva. Então isso varia de acordo, sabe, de casa para casa, de família para família, mas dependendo da forma como você foi criado no seu sistema familiar, certas emoções eram consideradas inadequadas e não permitidas, e que basicamente era um pecado para você demonstrar tais emoções. Então você aprende desde aí a suprimir essas emoções. Toda vez que elas surgem, você empurra elas para baixo. E essa é uma das grandes causas do nosso mal-estar interior atualmente, sabe? A supressão das dores emocionais da nossa infância, a perda de conexão com os nossos verdadeiros sentimentos, que é o que ele fala, né? Que é uma crise da verdade, uma perda de conexão com a nossa realidade, a nossa verdade emocional, que foi sufocada. Um dos passos fundamentais para a nossa cura, né? Que eu quero me aprofundar mais sobre isso ao longo desse vídeo e dos outros vídeos que virão também, é nós entrarmos em contato com os sentimentos que aquela criança desamparada, indefesa, sentiu. Que muitos desses sentimentos que nem a gente suprimiu, a gente colocou para baixo. Era a única forma da gente sobreviver naquele ambiente. Então olha o que Alice Miller fala nessa parte aqui. Quanto mais somos capazes de admitir e experienciar esses sentimentos precoces, mais fortes e coerentes nos sentimos. Dessa forma podemos nos expor a emoções que emergem da mais tenra infância e experienciar o desamparo de outrora, o que por sua vez reforça nossa segurança. Somente na terapia, esses sentimentos prematuros, acompanhados pela dor da criança em não ser compreendida, são experimentados pela primeira vez conscientemente. É quase sempre um milagre ver quanta individualidade sobreviveu a tanta dissimulação, negação e autoalienação, podendo vir à tona ao se achar o acesso aos sentimentos. É justamente por isso que nesse canal eu falo muito sobre as emoções, sobre a importância de você se conectar com as suas emoções. Muitas das emoções que você sente no dia de hoje são conectadas ao seu passado. O seu corpo, ele é o guardião das... Tem até um livro da Alice Miller que eu quero comentar ainda mais na frente, que é a revolta do corpo, né? Que ela fala que o corpo é o guardião da verdade, de toda a verdade que aconteceu com você. Ele sabe mais, até mesmo mais do que a sua mente consciente sabe, do que você tem capacidade de se lembrar. Então o seu corpo, ele acumulou das suas dores, ele sabe mais do que você. E justamente prestando mais atenção nele, nas suas emoções, você consegue se conectar, né? E se conectando com essas dores não resolvidas dentro de você, as dores do seu passado. E você aprender a se dar esse amor, sabe? A acalentar esse sofrimento. E aí são os passos fundamentais para a cura. Então grande parte dos problemas, né, das famílias disfuncionais começa com pais imaturos que possuem uma criança interior ferida e começam a usar da criança para atender suas próprias necessidades narcisistas, para que se sintam bem, pois não tiveram suas necessidades atendidas pelos próprios pais. Então o John Bradshaw, ele inclusive fala constantemente essa frase, né, que usar é abusar. O caminho correto não é os pais usarem dos seus filhos para se sentirem bem, para se preencherem emocionalmente, para obterem, né, o amor que eles não possuem, que eles não possuíram na infância. É o pai que tem que dar isso incondicionalmente à criança, estar ali para ela. Então ele fala aqui, né, que a coisa mais importante que você pode fazer para uma criança é você mesmo se tornar um ser humano funcional.
é justamente você investir no seu autoconhecimento antes de pensar, sabe, em ter planos extravagantes para ter 4, 5 filhos sem tipo, ter tido um real autoconhecimento, um real contato, uma resolução das suas dores, né, que você carrega do seu passado, da sua infância, sem ter feito algum tipo de trabalho interno. Porque sem isso você ainda vai ter uma criança interior ferida, carente, que quer amor, quer atenção, quer que as coisas saiam do seu jeito, sabe? Quer ter suas necessidades atendidas. Essa criança interior não resolvida, não curada, vai afetar totalmente negativamente a vida do seu filho. Você vai começar a usá-lo. Outras coisas que ele fala aqui que é muito importante a respeito de famílias saudáveis é que em famílias saudáveis as pessoas elas podem ser diferentes. Elas têm essa permissão para se individualizar, né? Então eles não são mais escravos, né, do que a família quer que ele faça, você tem que fazer isso, aquilo. Não, você é um indivíduo, você tem a sua própria vida, você tem suas próprias visão de como você quer que a sua vida seja, seus próprios planos, metas, objetivos, e a família coopera, né, em direção a esse propósito. Outra coisa, ser um bom pai não é através de palavras, importa muito mais você estar emocionalmente presente para os seus filhos. Você dialogar com eles, ter esse interesse, essa intimidade emocional. Então isso vale muito mais. E aí ele propõe, né, algumas perguntas investigadoras para você começar a ganhar consciência. Eu recomendo até que você reflita bastante nessas perguntas para você trazer consciência à verdade de como foi sua infância, sabe? A verdade daquela criança que você foi um dia, como que ela realmente se sentia lá no fundo. E olha essas perguntas aqui. Como era o tom emocional do lar em que você vivia? Era baseado mais no medo, no estresse, tensão, desrespeito ao indivíduo ou no acolhimento, segurança, na resolução de conflitos e harmonia? Então a balança ela tendia mais para que lado? Para o caos, a insegurança ou para a segurança emocional, para a estabilidade? Como era o relacionamento? Outra pergunta. Como era o relacionamento dos seus pais? Eles tinham intimidade um com o outro e conseguiam satisfazer suas próprias necessidades? Ou eram carentes e inseguros emocionalmente? Então, investiga. São coisas importantes para você saber. Existiam segredos, né? Existem segredos na sua família e comportamentos de negação da realidade em que todos fingiam não reconhecer e comentar algo desconfortável que estava perturbando a harmonia familiar? Você podia falar sobre os problemas e conflitos que existiam na família e ter diálogos construtivos? Na sua família era permitido a expressão emocional? Você podia sentir e expressar seus sentimentos de forma segura? Quais emoções eram permitidas e quais eram consideradas inaceitáveis, inadequadas? Quais eram os medos que seus pais tinham? Então ele dá alguma dessas perguntas, né? Para você investigar, começar a trazer mais consciência de como que foi o clima emocional, o tom emocional da sua família, na família em que você viveu. Porque isso é o que mais nos influencia. Dependendo de como foi essa vibe da sua família emocional, que você frequentou durante a maior parte da sua vida, pode ter certeza que você absorveu, que você pegou muito disso, que isso influenciou grande parte de quem você é agora, sabe? Então na apresentação desse livro, né, logo no começo, é dito, né, esse livro ele relata sobre os problemas da infância, o grau despercebido para nós, adultos, da tragicidade de nossas infâncias, mesmo naqueles lares tidos e ávidos como normais, onde a manipulação e o controle por meios violentos ou sutis das emoções infantis são a tônica que nos marca indelevelmente e nos acompanha por toda a nossa vida. Enfatiza que continuaremos a ser reféns dessas emoções reprimidas em nossas infâncias, enquanto continuarmos negando o fato de elas terem existido e nos marcado, tendo dessa forma estabelecido um padrão que prevalecerá em quase todas as nossas relações. E aí o John Bradshaw ele começa a falar sobre o surgimento também como que o falso eu, a adaptação, ela surge. Como que nós criamos esse falso eu, né, para sermos aceitos e valorizados pelos nossos pais. Um falso eu baseado em mecanismos de defesa que nos mantiveram seguros. Todas aqui é composto de todas aquelas partes que foram aceitas e valorizadas pelos nossos pais, sabe? Então nós fomos ensinados a ser quem nós somos, nos adaptamos e nos moldamos, criando um falso eu para agradar nossos pais, pois dependemos deles para nossa sobrevivência. Aprendemos o hábito de constantemente sacrificarmos quem nós somos para sermos aceitos e acolhidos e valorizados, né?
para que a gente pudesse sobreviver naquela família. Então a gente aprende a ser aquela criança que é obediente, que é boazinha, que é disciplinada, só que isso é um papel, é uma falsidade. E muitas vezes a gente continua carregando esse papel de ser uma pessoa boazinha, que não causa problemas, que é muito educada, que é disciplinada, que quase não fala nada, que é contida, que é reprimida. Isso é tudo uma adaptação, não é seu verdadeiro eu. Foi um papel que você adotou naquela família que você continua interpretando na sua vida adulta. Então o John Bradshaw, ele fala que a criança adaptada, né, quando nós perdemos o contato com a nossa essência, com a nossa espontaneidade, com a nossa naturalidade, e nós começamos esse processo de nos adaptarmos aos anseios, às expectativas dos nossos pais para sermos aceitos por eles, para que a gente possa receber aquelas migalhas de amor que nós tanto queremos. Ele fala que essa criança adaptada é o script, é o piloto automático. São as formas a que a gente começa a agir automaticamente, inconscientemente, e enquanto você não trouxer consciência a essas formas, você continua operando nesse piloto automático, no papel, no roteiro, naquela forma, naquele papelzinho que você foi designado a ser. Ele fala que nós vivemos nessa cultura de negação, uma cultura que nega que a maior parte dos problemas da sociedade vem da família. Basta se perguntar, como existem tantas pessoas violentas no mundo? Onde que elas aprenderam esses comportamentos? A resposta é, grande parte aprenderam na família, na própria família. Lá basicamente que nós absorvemos grande parte dos valores dos nossos medos, de como nos comportar como seres humanos, no que acreditamos, sabe, como tratamos as pessoas. A gente aprende essas coisas mais básicas sobre a vida na família. E uma coisa que ele fala aqui é essa tendência de negação que nós temos, de não querer enxergar como que verdadeiramente foi a nossa infância, sem aquelas projeções, né, que a criança faz de endeusar os pais, de achar que eles nunca cometem falhas, que eles são deuses perfeitos, seres perfeitos sem nenhum tipo de falha. Nós criamos diversos mecanismos de negação para evitar trazer consciência à verdade de como foi nossa infância. Isso acaba nos aprisionando muito, porque a gente começa a justificar certos comportamentos que são inaceitáveis. Por exemplo, um pai que bate muito no filho, aí enquanto adulto, né, ele fala, ele até se orgulha, meu pai me bateu muito, mas eu só sou assim, essa pessoa hoje por causa daquelas surras, porque eu fui maltratado, batido a noite inteira, que meu pai me xingou, só por causa disso eu virei uma pessoa educada, responsável, enfim. Mas quando você começa a investigar, a penetrar mais a fundo, se a sua vida adulta atual não está totalmente funcional, e você começa a investigar mais sobre como que você se sentiu naquela ocasião, na sua infância, né? Você começa a ver que existem vários sentimentos assim, de você ter se sentido, injustiçado, com ódio, com raiva dos seus pais por eles terem feito essas coisas. Então é o que a Alice Miller fala aqui também, né? Que a experiência nos ensina que temos apenas uma única arma duradoura na luta contra as doenças mentais, a descoberta e a aceitação da história única e específica de nossa infância. Mesmo assim, a verdade nos é tão essencial que o preço por sua perda é adoecer gravemente. Não podemos mudar em nada nosso passado, não podemos desfazer os males que nos foram imputados na infância, mas podemos nos mudar, entre aspas, consertar, reconquistar nossa integridade perdida. Isso é possível à medida que decidimos observar mais de perto o conhecimento sobre o passado arquivado em nosso corpo e colocá-lo mais perto de nossa consciência. Certamente é um caminho desconfortável, mas é o único que nos oferece a possibilidade de, finalmente, deixar a invisível e ao mesmo tempo cruel prisão da infância, nos transformando de vítimas inconscientes do passado em pessoas responsáveis que são cientes de sua história e com isso capazes de conviver com ela. Então, o descobrimento da verdade da sua infância é fundamental para o seu processo de cura e realização plena como ser humano. E você ficar sempre negando, minimizando, né, o comportamento que seus pais tinham, muitas vezes abusivos, é você se travar nesse processo de cura. Um outro ponto fundamental que ele enfatiza, que inclusive é um assunto que eu quero trazer mais aqui no canal, né, é sobre as consequências de você viver em um ambiente que tem sempre ali um agente estressante, um agente que causa ansiedade, sabe? Basicamente, qual que é a consequência de você viver em um ambiente que é sempre estressante, que sempre tem ali um fundo de estresse, ansiedade e de desbalanço emocional? Isso é um tipo de trauma. Trauma não é simplesmente, sabe, alguns eventos, existem alguns diferentes, né? Existem
traumas agudos que acontecem, que é aquela ocasião, aquele evento específico que, faz você ficar traumatizado, que é muito, tipo, a perda de alguém, você vê alguém morrendo na sua frente, alguma situação, você tá lá numa guerra, sabe, acontece alguma coisa, isso é um evento traumático, que sobrecarrega o seu sistema, que é muita emoção, sabe, que dá um choque, que certas energias de sobrevivência, emoções suprimidas ficam entaladas dentro do seu sistema. Um outro tipo de trauma que é tão danoso e muito mais prejudicial, inclusive, é o trauma crônico, que é justamente esse de você sempre estar vivendo dia após dia em um ambiente de estresse e de perturbação emocional. Isso pode ter certeza que afetou gravemente o seu sistema, sabe? A regra é que quanto maior for a ansiedade dentro de um sistema familiar, menos a pessoa poderá ter o seu eu interior autêntico, né, e se individuar. Quanto menor a ansiedade dentro de um sistema, mais as pessoas podem ser indivíduos e autênticos. Uma outra coisa muito importante que ele fala para a sua recuperação, né, é você perdoar. E o perdão é um ato que você faz para si mesmo. Não tem nada a ver com a outra pessoa, com a pessoa que te machucou. Tem a ver com o seu próprio bem-estar. Você escolher não abrigar esses sentimentos de ressentimento, ódio, retaliação, de rancor, porque esses são venenos. Esses sentimentos, né, que você guarda em relação a outras pessoas, de ressentimento e rancor, na verdade só ficam te prendendo mais ainda a essas pessoas. Essa carga energética negativa gera apego e você fica refém, vítima dessa pessoa. Então esse processo de perdão é para você cortar esse link energético, você retirar, esvaziar essa carga negativa que está te ligando, que está fazendo você ser refém, submisso a essa pessoa. E aí que você recupera a sua vida, sua realidade. E o perdão, ele começa com os sentimentos de raiva e ódio. Você tem que se permitir vivenciar todo esse ódio que você sente, que você sentiu pela sua infância, pelos seus pais. Porque justamente a gente não quer enxergar que a gente possui esses sentimentos ainda, né? Mas pode ter certeza que se você foi ferido quando criança, né? Se você viveu um ambiente abusivo, você tem esses sentimentos de ódio, de ressentimento dentro de você. E o processo de perdão, ele começa com essa admissão que você possui esses sentimentos. Não ignorar, não fingir que tipo, eu sou um ser perfeito, eu só sinto sentimentos de paz, eu já superei isso sobre o meu passado. Não, é você deixar vir todos esses sentimentos que você vem guardando, sabe? Que você não se permitiu experienciar naquela época. Que você não foi permitido para você sentir esses sentimentos, que você teve que engolir todo o seu pavor, seu ódio, sua raiva que você sentia de determinadas ações que seus pais fizeram, sabe? Então você tem que trazer esses sentimentos para cima, todo o ódio inconsciente para a consciência, e você sentir esse ódio conscientemente. E aí, é aí que o processo de cura começa, você está recuperando seus sentimentos, aí você está se fortalecendo. Não é fingindo que esses sentimentos não existem, que você já superou tudo mentalmente aqui, só nos pensamentos. Então mentalmente eu perdoei meus pais já, por meio de pensamentos positivos eu perdoei. Mas, e o trabalho emocional, cadê? Tem que trazer esses sentimentos também. É só assim que a cura acontece, não é por meio de pensamentos positivos. Então o perdão, ele começa com a dor e com a raiva. Se você não tivesse dor e raiva, o que teria para perdoar? Por isso, negar e minimizar a raiva e a dor é negar o processo de perdão. O perdão tem tudo a ver com os sentimentos. Até que você termine com os seus ressentimentos sobre seus pais, você não crescerá. O não perdão nos deixa presos. E que o perdão, ele serve justamente para você se separar dos seus pais. Você cortar esse link, sabe, de ressentimentos, de mágoa que te prendem a eles. Só assim você pode ter sua realidade. Você solta, sabe, deixa ir essa carga que fica te ligando, fazendo você ficar dependente deles, da aprovação, sabe, de você querer amor. E o nível, olha o que ele fala aqui. O nível da não separação que eu tenho em relação aos meus pais é o nível da criança que eu ainda sou. Então, enquanto mais preso, quanto menos separado você for dos seus pais, mais criança você permanece. Você ainda continua sendo um bebê. E aí ele fala que a individuação, né, você ter a sua própria realidade, você se individuar realmente, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Que a coisa mais difícil no mundo, basicamente, é a gente crescer, sabe? A gente amadurecer enquanto indivíduos e deixar a infância. Mas essa é a tarefa que a gente tem que percorrer para o nosso amadurecimento.
E o perdão é um passo essencial nisso, você cortar esse link de ressentimento, de mágoa, de ódio que você possa ter em relação aos seus pais. E agora que você viu todo o conteúdo desse vídeo aqui, você quer saber como que eu começo esse processo de perdoar o que aconteceu na minha infância, perdoar os meus pais, me perdoar, né? Tirar esses sentimentos de ódio, de raiva, de essas dores passadas, eu vou deixar aqui como parte prática duas meditações guiadas que vão te ajudar nesse processo de você começar a liberar esse ódio, essa raiva e essas dores que você tem em relação aos seus pais, ao seu passado, sabe? Então esse foi um resumo de algumas das principais informações que eu vi nesse documentário, né, da Família em Crise. Para você assistir, vai estar o link aqui na descrição também. E recentemente eu também lancei o Clube da Transcendência, né? Que é esse clube de livro que eu criei para a gente estudar juntos a melhor literatura, as melhores obras, livros, informações sobre trauma, sobre cura, sobre como transcender níveis de consciências negativos, recuperar seu eu autêntico, como realizar trabalho com a sombra, com a criança interior, enfim. Se você quer estudar comigo esses assuntos, se você quer ter uma lista de livros que eu recomendo para a gente possa debater, trocar ideia, vou deixar aqui também o link desse clube do livro para você se cadastrar. Então não deixe de se inscrever aqui nesse clube de estudos, Clube da Transcendência, que o link também vai estar aqui na descrição. E realiza pra gente começar a estudar junto, beleza? E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com outras pessoas. Dá um like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!